Bom dia, que a graça e a paz do Senhor venha de encontro com o nosso coração nessa manhã. E eu quero compartilhar com várias pessoas que vão ver esse vídeo uma palavra que eu venho meditando nela há uma semana aí. Eu vou para outras passagens, mas eu sempre retorno ali. E o Senhor tem ministrado muito isso no meu coração e eu senti o desejo de compartilhar com as pessoas, muitas pessoas que até clientes, né, amadas, que pedem para eu estar dividindo o pão que eu como na palavra. Então eu tô aqui fazendo isso porque elas pedem e porque é uma missão nossa que entendemos da onde fomos tirados, aonde o Senhor nos colocou, e esse desejo de levar também a luz da palavra para várias pessoas, né? Então, não é um projeto de ganhar visibilidade de forma alguma, é muito pelo contrário, que o Senhor cresça e a gente diminua, e que é um desejo do meu coração de compartilhar e dividir o pão que eu como, que é a da palavra de Deus. Então eu queria ler com vocês, primeiramente eu oro a Deus que o Senhor prepare o coração, a terra de cada coração que vai ouvir, e que seja uma semente que venha cair em terra boa, que venha germinar e dê frutos na vida de cada um que vai ouvir, porque poderosa é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em 2 Samuel e 1 Crônicas. É uma passagem, é uma história contada em 2 lugares na Bíblia, e em cada uma ela revela uma coisa pra gente. É a mesma história, mas cada uma revela um conteúdo importante para nós. Em 1 Crônicas 21, 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24, vai falar quando o Davi, ele ganha muitas batalhas e tal, e chega um momento que ele conta o exército dele, né? E isso leva a Deus a entristecer com essa atitude dele, né? Até o panorama da história, né? Deus se entristece com aquela atitude dele e é um pecado, né? Porque ele, contando o exército, ele passa a acreditar que as batalhas foram conquistadas pelo poder do exército dele, né? Pela quantidade de homens que ele tinha, e tinha se esquecido que não era daí que vinha a vitória dele, que era pelas mãos do Senhor, né? Então aí o Senhor coloca para ele 3 punições, correções, ainda deixa ele escolher. Esse é o panorama da história. Mas o que eu quero me atentar aqui com vocês é o que está no começo de 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24:1, que é o começo dessa história, tá? Depois vocês tenham bastante curiosidade, que o Senhor desperte muito curiosidade em vocês, para vocês irem lerem a história. Mas enfim, diz assim, 1 Crônicas 21:1 diz assim: Satanás, prestem atenção, Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento do povo. E 2 Samuel, que vai começar a contar a mesma história, já diz assim: mais uma vez o Senhor se irou contra Israel, por isso incitou a Davi contra o povo, levando-o a fazer um recenseamento de Israel e de Judá. Aí eu fiquei indagando, falei: Senhor, é a mesma história. Em um lugar o Senhor fala que Satanás levantou-se contra Israel e ele incitou o coração de Davi. Depois a mesma história lá em 2 Samuel, o Senhor fala que o Senhor se irou contra Israel e o Senhor incitou Davi contra o povo. Aí no decorrer da história, a gente vê que o povo
de Deus, sempre, Deus libertava esse povo de uma opressão, aquele povo caminhava um pouco, daqui a pouco eles estavam se associando com povos que eram completamente contrários aos mandamentos de Deus, completamente independentes desse Deus, e eles se corrompiam. Então o tempo todo Deus estava trazendo correção de rota para a vida do povo dele. E nesse momento foi exatamente isso. O povo tinha se desviado ali dos propósitos de Deus, do caminho de Deus, porque Deus tem um caminho reto, né, para o povo dele. E para chegar no lugar que ele tem preparado para cada um de nós. Mas a gente, né, como é meio desapercebido, e muitas vezes a gente acaba fazendo os desvios de rota. Então o Senhor vai colocar a gente na rota novamente. E aqui ele fala assim que na primeira passagem ele fala que Satanás se levantou contra o povo de Israel. Na segunda fala que o Senhor se irou. Então, quando que o Senhor se ira com o povo? Quando há pecado, né? O pecado ele traz a ira de Deus sobre a humanidade. Porém, aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, essa ira não passa. É que nem o anjo da morte passando pelo Egito. Essa ira já caiu sobre Jesus, não está mais sobre o povo de Deus. Contudo, nós, quando entendemos isso que Jesus fez por nós, nós fomos justificados. Mas nós temos um caminho a ser trilhado, que é a santificação. E nesse processo de santificação, Deus vai usar uma ferramenta. Mas Deus vai programar uma ferramenta? Não. Essa ferramenta que já foi exposta, Deus usa a investida dessa ferramenta, a investida desse inimigo para nos levar para o lugar correto. Aí eu quero ler com vocês lá em Gênesis 3:17, para começar a ficar um pouco mais claro. Gênesis 3:17 é o que Deus tem ministrado no meu coração. Diz assim: ali, quando Deus criou o homem, a mulher, deu ao homem autoridade sobre a terra, né? E ele falou para Adão: olha, dê nome aos animais, cultive a terra e tal. E Adão tinha autoridade sobre a terra. Deus entregou essa autoridade, esse domínio, né, na mão de Adão sobre a terra. Aí Deus vai lá, faz Eva e tal, e o inimigo de Deus, que já tinha sido lançado da presença de Deus e ficava aqui sorrateando a terra, né, andando por aqui e tal, quando viu Deus criou lá, Deus criou todas as coisas, ele estava lá assistindo Deus criar todas as coisas. Aí Deus criou o ser humano, a coroa da criação de Deus somos nós. E o amor de Deus é sobre nós. E isso é horrível, né? O inimigo não gosta disso, né? Então, o que ele fez? Ele foi lá e enganou a mulher. A mulher foi e seduziu o homem. E no momento em que eles desobedecem uma ordem de Deus, eles entregam a terra como se eles entregassem a terra ao domínio do mal. Por quê? Porque eles saem debaixo da obediência, eles entram em desobediência, e aquela autoridade que Deus tinha dado ao homem, o homem abre mão daquilo. E isso abre um campo no mundo espiritual para que o inimigo de Deus tivesse total liberdade de agir. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a gente vai ler aqui em Gênesis 3:17. Finalmente, depois que Deus vem e vê que o homem caiu, errou, se deixou ser levado e tal, ele deu uma sentença para a mulher, ele deu uma sentença
para a serpente, e para o homem ele também deu uma sentença. E eu vou ler um pedacinho que explica isso que eu tô falando. Fala assim, Gênesis 3,17. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Então, quando ele fala assim, maldita é a terra, o que significa isso? Significa que o homem entregou a terra a um direito de maldição, a uma ordem de maldição. Por quê? Porque ele, ao desobedecer, ele declara um ser independente. Não quero fazer o que o senhor falou, quero fazer o que eu quero. Eu decidi comer, eu decidi ignorar o que o senhor falou, de não comer. E é isso que a humanidade faz até hoje, né? Só que naquele momento, o inimigo de Deus, ele teve autoridade para poder trabalhar nessa esfera física e espiritual. E daí a gente vai lá em 1 João 3,8, que Deus é maravilhoso e ele tinha uma solução para esse problema todo, para esse caos todo que o homem causou por desobedecer uma ordem dele. Então fala assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então toda essa bagunça que foi feita, Jesus veio resgatar o direito do homem voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ser obediente a Deus e rejeitar as ofertas que o inimigo de Deus oferece, que a primeira coisa que ele põe na cabeça do ser humano é: você não precisa obedecer a Deus. Viva a vida do seu jeito que vai dar certo. E não dá. A gente olha a humanidade hoje sofrendo dores, sofrendo, sim, toda a maldição que veio sobre a terra, que vem com enfermidades. Esse corpo físico nosso está vulnerável a tudo isso. Por isso, Deus, quando viu, Deus conhece o começo, o meio e fim. Por isso que Deus falou: olha, vamos colocar um anjo lá guardando a árvore da vida. Leiam Gênesis. Guardando a árvore da vida, para que o homem não coma da árvore da vida e viva pecando eternamente. Para isso, quando as pessoas, a relação de morte, as pessoas têm que entender muito bem isso, porque a morte, ela não é o fim, ela é o começo. Esse processo que nós nascemos e depois nós entregamos para a terra, essa matéria nossa, é o tempo da gente entender que a gente precisa voltar a ser obediente a Deus, que a gente precisa dele para ele nos dar estrutura, para ele nos capacitar a rejeitar toda oferta de desobediência. Para que quando a gente entregar essa matéria para a terra, a gente vai voltar para aquele início, para aquele primeiro projeto que Deus tinha, de nos colocar num lugar, de vir conversar com a gente face a face, quando ele criou o Éden. É para lá, o nosso destino é lá, é nessa comunhão eterna com Deus, ok? E daí, nós enfrentamos adversidades. Por quê? Porque a nossa carne já é corrompida pelas maldições que se abriu na face dessa terra devido à desobediência do homem lá no Éden. Nossa carne é assim, vulnerável, ela é propícia ao pecado. A gente só consegue resistir ao pecado quando a gente tem um laço de comunhão com Deus e com a palavra dele. Aí o espírito nosso fica fortalecido para a gente poder dar ordem
para nossa alma, que é a sede das nossas emoções, e ela dá ordem para o nosso corpo pecar. Ok? Então, aí a gente vai ver lá em Romanos 8:28, que é o versículo 28 e 29, que é o propósito de Deus, né, para nós. E eu carrego para a vida isso. Levanta-se uma dificuldade, eu falo, Senhor, o Senhor é poderoso para usar disso, que esta vida nos apresenta, devido a toda corrupção que tem nessa vida enquanto vivemos, mas o Senhor é poderoso para usar disso, porque a palavra dele diz isso, e ele é fiel à palavra dele. Antes de eu ler isso daqui, eu quero falar uma coisa assim, que é muito forte, que o Espírito Santo fala no meu coração. Eu quero falar, Deus não tem prazer na nossa dor. Deus tem propósito. Deus tem propósito. E o propósito de Deus está aqui. Romanos 8:28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles, de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que Deus quer? Deus quer usar toda essa obra maligna, né? Porque a palavra de Deus fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele, desde lá do Éden, ele já se apresentou roubando a nossa intimidade com Deus. Ele veio matando o nosso espírito e ele veio destruindo a nossa vida de fato, né? Mas Deus, aí voltamos aqui em 1 João 3,8, que fala que Jesus se manifestou neste mundo para desfazer todas as obras do diabo. Então, se estamos em Deus, Deus é o nosso porto seguro. Deus é a luz que precisa brilhar sobre a nossa vida e dissipar todas as trevas que nos impede de enxergar o propósito de Deus para a nossa vida. Desculpa aqui o cachorro, gente. Romanos 8:28, então ele vai falar que o propósito de Deus é usar dessas adversidades para nos aperfeiçoar a imagem do Filho, a imagem de Jesus, e fazer de nós uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. E nós vamos habitar novamente o Éden. Essa vida é passageira. O que a própria palavra fala no Salmo 90, que o que a gente consegue viver é 70 anos, o que passa disso é enfado, é canseira, são dores, né? Porque o nosso corpo está se deteriorando. Mas nós temos uma eternidade para viver. E cabe a nós, enquanto pessoas racionais, entender a necessidade de voltar a depender de Deus, obedecer a Deus, porque um dia a coisa certa que todo mundo sabe é que nós vamos entregar para a terra essa matéria. Mas para onde vamos depois? Deus tem um lugar maravilhoso, onde não tem choro, não tem pranto, aguardando cada um de nós. E enquanto vivemos nesta terra, sujeito a toda essa maldição que veio sobre a terra devido à desobediência do homem lá atrás, Deus é poderoso para nos socorrer. Ele é socorro bem presente. Ele faz infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, é a palavra dele que diz. Então cabe a nós nos relacionarmos com essa palavra. Ele é luz que ilumina a nossa vida e dissipa todas as trevas, né? Ele nos faz filhos, nós deixamos de ser bastardos, nós deixamos de ser criaturas, nós passamos a ser filhos de Deus quando entendemos todo esse projeto de Deus, como que o mal se iniciou, como que a corrupção chegou e o que Jesus fez por nós, né? Deus tinha falado que, olha, aquele que pecar morrerá. Então nós nascemos em pecado.
Não é o ato sexual do pai com a mãe que é pecado, não. Não é isso. Nós nascemos em pecado é que a nossa natureza adâmica nos faz já nascer em pecado. Nós somos, a nossa carne carrega o sêmen do pecado, carrega o DNA do pecado. É a nossa carne. Mas Jesus, o segundo Adão, que veio em total obediência, ele é perfeito. E quando ele habita em nós, Deus olha para nós e vê o Filho. Aí ele nos capacita. As promessas dele é para a nossa vida. Ele nos dá estrutura. Isso não é religião, isso é palavra de Deus. Ele nos dá a palavra de Deus, ela sim, ela tem poder para nos dar estrutura, para enfrentarmos as adversidades dessa vida e chegarmos no propósito de Deus, de alcançar a eternidade e morar com Ele eternamente. Então, meu irmão, minha irmã, a luta que cada um aqui está enfrentando e experimentando nesse momento, olhe para ela como uma oportunidade de ser aperfeiçoado por Deus, entrando numa intimidade com Ele e recebendo a revelação da palavra dele. Clame a Ele, Senhor, eu preciso. Foi um dia, isso eu fiz. Se o Senhor existe, mostra para mim que o Senhor existe, porque eu preciso crer que o Senhor existe. E Ele se revelou. E quando eu me deparei com o versículo que fala em Jeremias 33:3, que fala, clama a mim e mostrar-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, eu falei, esse versículo, a sua palavra é a verdade, porque essa verdade aconteceu na minha vida. Porque um dia eu clamei e o Senhor tem me revelado, tem me mostrado coisas grandes e ocultas que eu não sabia. E é para todos que entendem a necessidade de voltarem a ser dependentes de Deus para poder conseguir obedecer Ele e chegar na eternidade com Ele. Que Deus abençoe, que essas adversidades que você está enfrentando seja para te fortalecer, para forjar você a imagem do Filho de Deus, para levar você a um caminho de obediência, para levar você a receber as promessas que Deus faz para os herdeiros. Herdeiros são filhos. Só herda quem é filho. Então, que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus venha e fale no mais profundo, revele o mais profundo da palavra dele, do que meditamos agora, no coração de cada um, e fortaleça e levanta aqueles que estão prostrados, que traga esperança para aqueles que não têm mais esperança e que traga luz para a vida daqueles que necessitam tomar uma decisão. Que o Senhor esteja junto com cada um, fortalecendo, dando graça, salvando, libertando, curando, em nome de Jesus. Que cada um receba do Senhor um tocar diferente nesse momento, para a glória dele, em nome de Jesus. Não precisa me dar retorno desse vídeo se Deus falou no seu coração. Apenas dobre o seu joelho e se entregue a Ele, fale com Ele, em nome de Jesus. Deus abençoe.